Capítulo 3. Fale bem, de modo rápido e fácil. Raramente vejo televisão no dia a dia. No entanto, um amigo me pediu, recentemente, que eu assistisse a um programa de auditório vespertino. Esse programa tinha um elevado índice de audiência e o meu amigo desejava que eu ouvisse para julgar que o quadro do programa de que a plateia participava me interessaria. De fato foi assim. Assisti ao programa inúmeras vezes, fascinado pela maneira como seu apresentador obtinha êxito em conseguir com que pessoas do auditório falassem de uma forma tal que atraía e prendia minha atenção. Essas pessoas, obviamente, não eram locutores profissionais. Jamais haviam sido treinadas na arte da comunicação. Algumas delas cometiam erros gramaticais e pronunciavam mal as palavras. Todas elas, porém, estavam interessadas. Quando começava a falar, pareciam perder todo o medo das câmeras e mantinham a atenção do auditório. Por quê? Sei a resposta, porque venho empregando a técnica usada nesse programa há muitos anos. Essas pessoas, homens e mulheres comuns e simples, estavam prendendo a atenção dos ouvintes em todo o país. Falavam a respeito de si mesmas, sobre os seus momentos mais vergonhosos, suas recordações mais agradáveis ou como haviam conhecido seus cônjuges. Não estavam preocupadas com a dicção, nem com a construção de suas frases. Mesmo assim, obtinham a aprovação do auditório. Atenção completa ao que tinha a dizer. Essa é uma prova insofismável do que, para mim, é a primeira das 3 regras principais para aprender a falar em público, de modo fácil e rápido. 1. Fale de um assunto em que você tenha competência adquirida por meio da experiência ou do estudo. As pessoas cujas histórias de vida tornavam interessante o programa de televisão estavam falando de suas próprias experiências pessoais, estavam falando sobre algo que conheciam. Imaginem que programa enfadonho seria se o apresentador pedisse a essas pessoas que definissem o comunismo ou que descrevessem a estrutura das Nações Unidas. Ainda assim, esse é exatamente o erro que inúmeros oradores cometem em incontáveis reuniões e banquetes. Resolvem falar de assuntos sobre os quais têm pouco ou nenhum conhecimento pessoal e aos quais devotaram pouca ou nenhuma atenção. Escolhe um tema como democracia, patriotismo ou justiça, e depois de uma pesquisa frenética em um livro de citações ou em um manual de orador para todas as ocasiões, lançam apressadamente algumas generalizações vagamente lembradas de um curso de ciência política, por eles feito há anos na universidade, e continuam a falar numa renga que não se destaca em nada, a não ser pela duração. Jamais ocorre a esses oradores que o auditório esteja interessado em exemplos práticos que deem sentido a esses conceitos obscuros. Em uma reunião regional, 2 instrutores de Dale Carnegie, no Hotel Conrad Hilton de Chicago, há alguns anos, um aluno de oratória começou a falar da seguinte maneira: liberdade, igualdade e fraternidade. São essas as ideias mais poderosas existentes no dicionário da humanidade. Sem liberdade, a vida não é digna de ser vivida. Imaginemos o que seria a vida se nossa liberdade de ação fosse limitada por todos os lados. Isso foi tudo o que disse o orador, pois o instrutor sabidamente o interrompeu e, em seguida, perguntou-lhe por que ele acreditava naquilo que estava dizendo. Indagou-lhe se tinha alguma prova ou experiência pessoal em apoio ao que ele acabara de dizer. Foi então que ele nos contou uma história surpreendente. Ele havia lutado com as forças da resistência francesa. Contou-nos as indignidades a que ele e sua família haviam sido submetidos pelos alemães. Descreveu, num discurso evocativo, como havia escapado à polícia secreta e como, finalmente, conseguira chegar aos Estados Unidos. Terminou dizendo: enquanto vinha hoje descendo pela Michigan Avenue em direção a esse hotel, eu tinha a liberdade de vir para cá ou ir a qualquer outro lugar que se desejasse.
Entrei nesse hotel sem que me fosse necessário apresentar uma carteira de identidade. E, quando essa reunião estiver terminada, poderei ir a qualquer lugar de Chicago que eu deseje. Acreditem, a liberdade é algo pelo que vale a pena lutar. O auditório o aplaudiu de pé. Conte-nos o que a vida lhe ensinou. Oradores que falam sobre o que a vida lhes ensinou nunca deixam de prender a atenção de seus ouvintes. Sei, por experiência própria, que os oradores não são facilmente persuadidos a adotarem esse ponto de vista, pois evitam lançar mão de experiências pessoais por considerá-las demasiado triviais e demasiado restritivas. Eles preferem pairar sobre o reino das ideias gerais e dos princípios filosóficos, onde, infelizmente, o ar é por demais rarefeito, para que nele possam respirar meros mortais. Dão-nos artigos de opinião, quando estamos com fome de notícias imparciais. Nada contra artigos de opinião, quando são escritos por quem tem a competência sobre o assunto, um editor ou um redator de jornal. Ainda assim, o ponto continua a ser: fale sobre o que a vida lhe ensinou, e terá em mim um devoto ouvinte. Diz-se de Emerson que ele estava sempre disposto a escutar qualquer pessoa, por mais humilde que fosse, pois achava que poderia aprender algo com todos com quem conversasse. Eu escutei mais pessoas que qualquer um na Europa Ocidental, e posso afirmar, com toda sinceridade, que nunca ouvi uma conversação enfadonha, quando a pessoa falava sobre o que a vida lhe havia ensinado, não importa quão leve ou trivial possa ter sido a lição. Vejamos um exemplo. Há alguns anos, um de nossos professores estava conduzindo um curso sobre como falar em público para executivos dos bancos de Nova York. Naturalmente, os membros de tal grupo, com muitas demandas e pouco tempo, frequentemente encontravam dificuldades em se prepararem adequadamente ou efetuarem o que concebiam como preparação. Durante toda a vida, eles haviam raciocinado com base nos próprios ideais, meditando sobre suas próprias convicções pessoais, vendo as coisas pelos seus distintos pontos de vista, vivendo suas próprias experiências singulares. Durante 40 anos, vinham armazenando material para palestras. Para alguns deles, porém, foi difícil perceber uma coisa dessas. Numa sexta-feira, um certo cavalheiro, ligado a um dos bancos dos subúrbios da cidade, que, para o nosso objetivo, designaremos como Sr. Jackson, verificou que eram 4:30, e sobre o que falaria ele, saiu de seu escritório, comprou na banca de jornal a Forbes Magazine e, na viagem até Federal Reserve Bank, onde daria sua aula, leu um artigo intitulado "Você tem apenas 10 anos para obter o êxito". Leu não porque tivesse algum interesse especial, mas porque desejava ter mais sobre o que falar em sua aula. Uma hora depois, ele se pôs a falar de maneira convincente e interessante sobre o que continha tal artigo. Qual o resultado? O inevitável resultado? Ele não havia digerido, não havia assimilado o que estava tentando dizer. Tentando dizer. É a expressão exata. Ele estava tentando. Mas, na realidade, não havia qualquer mensagem que pudesse tirar de si o que toda a sua postura e todo o seu tom revelavam inconfundivelmente. Como poderia ele esperar que o auditório estivesse mais impressionado do que ele mesmo estava? O Sr. Jackson continuava a se referir ao artigo, a citar que o autor dissera isso e aquilo. Havia em suas palavras um excesso de Forbes Magazine, mas, lamentavelmente, pouco do Sr. Jackson. Após terminar sua fala, o instrutor disse-lhe: Sr. Jackson, não estamos interessados nessa obscura personalidade que escreveu esse artigo. O autor não está aqui, não podemos vê-lo. Estamos, no entanto, interessados no senhor e em suas ideias. Diga-nos aquilo que o senhor pensa, pessoalmente, e não o que outras pessoas tenham dito. Ponha no que diz um pouco mais de Sr. Jackson. Quer nos falar sobre esse mesmo assunto na semana que vem?
torne a ler este mesmo artigo e pergunte a si mesmo se o senhor concorda ou não com o autor. No caso positivo, ilustre os pontos de concordância com base em sua própria experiência. Se o senhor não concordar com o autor, diga-nos por quê. Façamos com que este artigo seja o ponto de partida para a sua palestra. O Sr. Jackson releu o artigo e concluiu que não concordava absolutamente nada com o autor. Vasculhou suas memórias à procura de exemplos com que provar seus pontos de discordância. Desenvolveu e expandiu suas ideias com detalhes colhidos de sua própria experiência como executivo de um banco. Na semana seguinte, voltou e fez uma palestra plena de suas próprias convicções, baseada nos seus conhecimentos anteriores. Em vez do artigo requentado de uma revista, ele nos ofertou o ouro da sua própria mina, moedas cunhadas em suas próprias instalações. Adivinhe qual das duas palestras produziu na classe um impacto maior? Procure os tópicos em seu passado. Uma vez, pediu-se a um grupo de nossos instrutores que escrevesse em uma tira de papel o que consideravam como o maior problema que eles tinham com os principiantes. Quando as tiras de papel foram recolhidas, verificou-se que o problema mais frequente encontrado nas sessões iniciais do meu curso era conseguir que os iniciantes falassem sobre os tópicos apropriados. Qual é o tópico apropriado? Você poderá ter certeza de que dispõe do tópico apropriado se já o viveu e se ele surgiu de sua própria experiência e reflexão. Como encontrar o seu tópico? Mergulhando na sua memória e procurando no seu passado as passagens importantes de sua vida, que lhe causaram uma vívida impressão. Há alguns anos, fizemos um levantamento dos tópicos que prendiam a atenção das classes. Verificamos que os tópicos mais aprovados pelos ouvintes eram os relacionados com certas áreas razoavelmente comuns às experiências passadas de alguém. Primeiros anos da vida e educação. Tópicos sobre a família, lembranças da infância e os dias de escola invariavelmente atraem a atenção, pois quase todos nós estamos interessados na maneira pela qual as outras pessoas enfrentaram e dominaram os obstáculos encontrados no meio em que foram criadas. Sempre que possível, ilustre sua fala com exemplos e casos de seus primeiros anos de vida. A popularidade das peças, filmes e histórias que mostram como foram enfrentados os desafios do mundo nos primeiros anos de vida de alguém atesta o valor dessas áreas como assuntos de palestras. Como, porém, pode você estar certo de que alguém se interessará no que lhe aconteceu quando era jovem? Há um teste para isso. Se algo permanecer vividamente em sua memória, depois de decorridos muitos anos, é quase certo que o auditório estará interessado nesse fato. Lutas iniciais para progredir. Essa é uma área de interesse humano. Aí, mais uma vez, o interesse de um grupo pode ser mantido através do relato de suas primeiras tentativas para imprimir no mundo as suas marcas. Como você conseguiu obter determinado emprego ou seguiu determinada profissão? Que momentos foram decisivos em sua carreira? Conte-nos seus fracassos, suas esperanças, seus triunfos enquanto você lutava por firmar-se no mundo competitivo. A história de vida de alguém, se apresentada como modesta, é quase certamente material de fácil combustão. Passatempos e recreação. Tópicos nessa área são baseados em escolha pessoal e, como tal, são assuntos que atraem atenção. Você não errará ao falar de algo que fez por puro prazer. Seu entusiasmo natural pelo seu passatempo favorito ajudará a fazer com que esse assunto seja bem aceito pela plateia. Áreas de conhecimento específico. Muitos anos de trabalho no mesmo setor transformarão você em perito neste campo. Você pode estar certo que obterá considerável atenção se abordar aspectos de sua vida ou profissão baseado em anos de experiência ou de estudos. Experiências incomuns. Você já encontrou algum grande homem? Esteve sob fogo durante a guerra?
Foi submetido em sua vida a alguma crise espiritual? Essas experiências são o melhor material para temas. Crenças e convicções. Talvez você tenha dedicado grande parte de seu tempo e de seu esforço a pensar a respeito de sua posição com relação a assuntos vitais com que se defronta o mundo de hoje. Se você houver dedicado muitas horas ao estudo de assuntos de importância, adquiriu o direito de falar sobre elas. Mas, ao fazê-lo, tenha certeza de que apresenta exemplos específicos para suas convicções. Os auditórios não apreciam palestras repletas de generalizações. Por favor, não considere a leitura casual de algum artigo publicado em jornais como preparação para falar sobre esse tópico. Se o seu conhecimento sobre o assunto for apenas pouco maior do que os seus ouvintes, é melhor evitá-lo. Por outro lado, se você devotou anos de estudo a algum tema, esse é, indubitavelmente, um tópico feito sob medida para você. Não hesite, utilize-o. Como foi ressaltado no capítulo 2, a preparação de uma palestra não consiste meramente em ordenar algumas palavras mecanicamente em um pedaço de papel ou em decorar uma série de frases. Tampouco consiste em retirar ideias de segunda mão de algum livro lido expressamente ou de algum artigo de jornal. A preparação consiste em vasculhar o cérebro e o coração à procura de alguma das convicções essenciais que a vida ali tenha depositado. Jamais duvide de que o material esteja ali. Ele está ali, um grande tesouro à espera de que você o descubra. Não desdenhe desse material, considerando-o muito pessoal ou demasiado irrelevante para que um auditório ouça. Tenho me divertido intensamente e me emocionado profundamente com tais relatos, muito mais do que com os de meus oradores profissionais. Somente falando de alguma coisa sobre a qual você adquiriu o direito de falar é que você será capaz de satisfazer o segundo requisito para aprender a falar em público, rápido e facilmente. Vejamos esse segundo requisito. 2. Certifique-se de que está empolgado com seu tema. Nem todos os tópicos sobre os quais eu e você adquirimos o direito de falar nos empolgam. Por exemplo, como devoto do faça-o você mesmo, eu certamente estou qualificado para falar sobre limpeza da louça. Mas, seja como for, não consigo empolgar-me por este tema. Na realidade, eu preferi esquecer tudo a esse respeito. Mesmo assim, tenho escutado outras pessoas realizarem palestras extraordinárias sobre esse mesmo tópico. De algum modo, despertaram em seu íntimo uma fúria indignada sobre a tarefa eterna de lavar louça, ou desenvolveram métodos engenhosos de se desincumbirem de tão desagradável encargo que se tornaram, de fato, empolgadas a esse respeito. Como consequência, elas conseguiram impressionar ao falarem sobre a limpeza da louça. Eis aqui uma pergunta que o ajudará a decidir sobre a adequabilidade dos tópicos sobre os quais você se sente capacitado a discutir em público. Se alguém se levantar e se opuser frontalmente aos seus pontos de vista, você poderia falar com convicção e sinceramente em defesa da sua posição? Se você se sentir capaz de fazê-lo, aí está o seu tópico certo. Recentemente, encontrei algumas notas que escrevi em 1926, depois de ter visitado a 7ª sessão da Liga das Nações, em Genebra, na Suíça. Eis o parágrafo escrito. Depois de 3 ou 4 oradores completamente sem vida terem lido as suas anotações, Sr. George Foster, do Canadá, subiu à tribuna. Com imensa satisfação observei que não tinha anotações nem papéis de qualquer espécie. Eles gesticulavam quase sem parar. Punham seu coração naquilo que estava dizendo. Era algo que desejava ardentemente que fosse levado a bom termo. O fato de estar sinceramente procurando transmitir ao auditório certas convicções que abrigavam em seu próprio coração era tão claro quanto o lago de Genebra, do lado de fora da janela.
Princípios que eu venho defendendo em minhas aulas foram lindamente ilustrados naquele discurso. Com frequência me lembro do discurso do Sr. Jorge. Ele estava sendo franco e sincero, somente escolhendo tópicos que habitam nosso coração e nossa mente. Essa sinceridade pode ser manifestada. O bispo Fulton J. Sheen, um dos mais dinâmicos oradores da América, aprendeu essa lição ainda jovem. Ele escreveu em seu livro Life is Worth Living. Fui escolhido para a equipe de debate da universidade e, na noite anterior ao debate da Notre Dame, nosso professor me chamou ao seu gabinete e me respondeu: "Você é péssimo. Nunca tivemos em toda a história desse estabelecimento alguém que fosse pior orador que você." "Bem", disse eu, procurando justificar-me. "Se sou assim tão ruim, por que o senhor me escolheu para a equipe?" "Porque", respondeu ele, "você sabe pensar, não porque sabia falar. Vá ali, para aquele canto, escolha um parágrafo do seu discurso e repasse-o." Li e reli o parágrafo inúmeras vezes, durante 1 hora, ao fim da qual ele perguntou: "Encontrou algum erro?" "Não", respondi. Mais 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, ao fim das quais me encontrava exausto, perguntou ele: "Você não descobriu ainda qual é o erro?" Sendo naturalmente rápido, após 2 horas e meia, eu peguei o ponto. Respondi: "Sim." Não estou sendo sincero. Não estou sendo eu mesmo. Não estou falando como se realmente acreditasse nisso. Foi nesse momento que o bispo Sheen aprendeu a lição da qual jamais se esqueceria. Entregue-se completamente à sua palestra. Ele se empolgou pelo seu tema. Somente então, o sábio professor afirmou: "Agora você está pronto para falar." Quando um dos nossos alunos diz: "Eu não me empolgo com coisa alguma. Minha vida sempre foi monótona." Os nossos instrutores sabem que deve perguntar-lhe o que faz no tempo livre. Um vai ao cinema, outro joga boliche, um terceiro cultiva rosas. Um deles disse que colecionava caixas de fósforo. À medida que o instrutor continuava a lhe fazer pergunta sobre esse passatempo incomum, ele foi se animando gradualmente. Não tardou em empregar gestos para descrever os armários em que guardava sua coleção. O homem disse ao instrutor que tinha caixas de fósforo de quase todas as partes do mundo. Quando ele se entusiasmou com seu tópico favorito, o instrutor o interrompeu. "Por que você não nos fala sobre esse assunto? Parece-me fascinante." O homem disse achar que ninguém se interessaria. Eis aí um homem que durante anos se dedicara a um passatempo que constituía quase uma paixão para ele. Ainda assim, questionava seu valor como tema de palestra. O instrutor assegurou a este aluno que a única maneira de avaliar se um determinado assunto interessa é perguntar a si mesmo quão interessado você está nele. Naquela noite, falou com todo o fervor de um verdadeiro colecionador, e vim a saber, mais tarde, que ele obtivera certo reconhecimento local, tendo sido convidado a comparecer em vários almoços para falar sobre a arte de colecionar caixas de fósforo. Esse exemplo conduz diretamente ao terceiro princípio para aqueles que desejam uma forma fácil e rápida de aprender a falar em público. 3. Anseie compartilhar sua mensagem com os ouvintes. Há 3 fatores envolvidos durante a fala em público: o orador, o discurso ou a mensagem e o público. Os 2 primeiros princípios deste capítulo trataram da relação entre o orador e o discurso. Até esse ponto, não se falou na oração propriamente. Somente quando o orador se dirige a um grupo de pessoas, a oração passa a ter existência. O discurso deve ser bem preparado. Ele deve estar relacionado com um assunto pelo qual o orador se sinta empolgado. No entanto, para um êxito completo, outro fator deve ser considerado ao falar-se em público. É preciso fazer com que os ouvintes sintam o que vai ser dito lhes é realmente importante. Não basta que o orador esteja empolgado com o seu tópico. Ele deve, também, estar ansioso por transmitir interesses aos ouvintes. Todos os oradores de sucesso na história da eloquência
tem um toque inconfundível de vendedor, missionário, dê o nome que quiser. O orador persuasivo deseja sinceramente que os seus ouvintes sintam o que ele está sentindo, concordem com o seu ponto de vista, façam aquilo que ele julga que lhes é acertado fazerem, apreciem e revivam com ele sua experiência. O público, e não ele mesmo, deve ser o foco. Ele sabe que o sucesso ou o fracasso de sua palestra não lhe cabe decidir. Será decidido na mente e no coração daqueles que o ouvem. Treinei inúmeros homens da seção nova-iorquina do Instituto Americano de Bancos para falarem durante um congresso de economia. Um dos homens, em particular, não estava conseguindo sair-se bem com seus ouvintes. O primeiro passo para ajudar esse homem foi inflamar a sua mente e o seu coração de entusiasmo pelo seu tema. Disse-lhe que procurasse pensar sobre o assunto até tornar-se entusiasmado a respeito. Pedi-lhe que se lembrasse de que, de acordo com os registros do Tribunal de Sucessões de Nova York, mais de 85% das pessoas nada deixam ao morrer. Somente 3,3% deixam $10.000 ou mais. Ele deveria ter em mente o tempo inteiro, que não está pedindo a ninguém um favor ou algo que não pudesse ser feito. Ele deveria dizer para si mesmo: estou preparando essas pessoas para que tenham alimentos, roupas e conforto quando forem velhas e para que deixem suas viúvas e filhos em segurança quando morrerem. Ele tinha que se lembrar de que estava realizando um grande serviço social. Em resumo, tinha que agir como um benfeitor. O homem meditou sobre esses fatos, inflamou-os em sua mente, soergueu o próprio interesse, estimulou o próprio entusiasmo e veio a sentir que, de fato, tinha uma missão a cumprir. Então, todas as vezes que ia falar, havia uma áurea em suas palavras que o levava à convicção. Conseguia convencer os seus ouvintes das vantagens da economia porque estava ávido por ajudar as pessoas. Já não era apenas um orador munido de fatos, era um missionário, procurando converter os ouvintes a uma causa justa. Durante certa época da minha carreira de professor, eu confiava consideravelmente nas regras de oratória contidas nos livros. Ao fazê-lo, estava meramente reproduzindo alguns dos maus hábitos que me haviam sido instilados por professores que não haviam se libertado das pomposas mecânicas da locução. Jamais esquecerei minha primeira lição sobre oratória. Tinham-me ensinado a deixar que o meu braço pendesse molemente ao meu lado, com a palma da mão voltada para trás, os dedos semicerrados e o polegar tocando minha perna. Foi-me ensinado a levar o braço para cima em uma curva pitoresca, a fim de que o punho descrevesse uma volta clássica, e em seguida desdobrasse primeiro o polegar, depois o indicador e por fim o dedo mínimo. Quando todos os estéticos e ornamental movimento tivesse sido executado, o braço deveria retraçar a curva e tornar a repousar ao lado da perna. Toda a mecânica era artificialmente e afetada. Nela, nada havia de sincero ou honesto. Meu instrutor não fez questão alguma de que eu pusesse em minhas palavras minha própria individualidade, de que eu falasse como um ser humano normal, vivo, conversando de um modo energético com os meus ouvintes. Comparem esse estilo mecânico de oratória com os 3 princípios apresentados neste capítulo. Eles são a base do meu método de treinamento para falar e convencer. Você vai se deparar com eles inúmeras vezes nesse livro. Nos próximos 3 capítulos, esses princípios serão explicados com detalhes. Recapitulação da primeira parte. Fundamentos da boa oratória. Capítulo 1. Desenvolvendo as habilidades básicas. 1. Aprenda com a experiência alheia. 2. Não perca de vista o seu objetivo. 3. Predisponha sua mente para o sucesso. 4. Agarre-se a todas as oportunidades de praticar. Capítulo 2. Desenvolvendo a confiança.
1. Conheça a verdade sobre o medo de falar em público. 2. Prepare-se de maneira adequada. Jamais decore um discurso palavra por palavra. Reúna e ponha em ordem suas ideias antecipadamente. Treine com seus amigos aquilo que vai dizer. 3. Predisponha sua mente para o sucesso. Deixe-se absorver pelo seu tema. Afaste sua atenção dos estímulos negativos que possam prejudicá-lo. Instile confiança em si próprio. 4. Haja confiantemente. Capítulo 3. Fale bem de modo rápido e fácil. 1. Fale de algum assunto que você tenha competência, adquirida por meio da experiência ou do estudo. Conte-nos o que a vida lhe ensinou. Procure os tópicos em seu passado. 2. Certifique-se de que está empolgado com o seu tema. 3. Anseie compartilhar sua mensagem com os ouvintes. E eu anseio continuar compartilhando esses audiobooks com vocês, capítulo a capítulo, e eu sei e você sabe que a gente vai para o próximo capítulo e a gente vai ler o próximo capítulo juntos. Se inscreva no canal para escutar o próximo áudio que eu colocar. Obrigada por me escutar até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei esse terceiro capítulo e esse resumão que eles deram aqui no final desse capítulo. E como eu falo sempre, não deixe de adquirir o livro, prestigiar o autor, porque ele merece, né? Ou quem seja que está recebendo a autoria deste livro. Eu gosto de ler o livro e depois eu escuto o áudio, porque eu acredito que eu aprendo melhor, tá? Um abraço a todos. Se inscreva no canal para ficar ligado quando eu postar o próximo capítulo. Um abraço, até breve.